o Reginaldo Assunção, ele fala de uma coisa interessante, que é verdade, o cantor mexicano Rick Valens, que também não queria viajar de jeito nenhum de avião, ele nunca quis, que ele tinha medo, ele sonhava, dizia ele que sonhava com queda de avião. E teve também o caso do baterista, né, acho que foi dos Mamonas Assassinos, que teve um sonho, que sonhou também, né, e aí foi com ele o problema, né. Quando a pessoa fala assim, eu tive uma intuição, ou eu tive uma premonição, ou seja o que for, e eu não vou pegar esse voo, ou eu não vou andar nesse carro, ou eu não vou atravessar essa rua, não é coincidência. Não é coincidência. E a gente precisa muito respeitar isso nos outros, né? A gente acaba, às vezes, condenando os outros porque as pessoas têm fobias, mas as pessoas têm o direito de ter essas fobias e, às vezes, com absoluta razão. Uma coisa importante de enfatizar é que, dos 30 casos, num dos textos no blog, hoje eu relato, acho que 18 deles. Portanto, também, para quem quiser mais informações sobre este fenômeno específico com a queda deste avião, em particular, esse texto de hoje traz não apenas como funciona a precognição, aparentemente, mas os relatos de dezenas de pessoas. Então, além dos relatos, tem as explicações muito mais bem apuradas do que a gente consegue aqui na TV, porque o tempo é curto. Então tá aí o blog do Darryl Champlin, você pode acessar, inclusive, o Darryl, né, através do blog, tá bom? Tem esse caso do Benedito Ferreira da Silva, do Estuário, que ele fala assim: quando a gente está assistindo a um programa de TV e ele entra na sua mente e conseguimos adivinhar o que irá acontecer, isso é uma premonição? É a pergunta porque ele fala assim, uma vez, mais ou menos há uns 5 anos atrás, ele estava assistindo um programa conhecido na TV chamado Fronteiras da Ciência. Tá bom? Ele estava assistindo Fronteiras da Ciência e ele sentiu que sairia do ar e realmente houve um apagão e não estava nem chovendo. Isso realmente pode ser, então? Faz parte dessa experiência humana, ou dessa supra-experiência humana, que, no caso, ele previu que aconteceria com este programa. Porque isso é uma coisa assim, né? O programa sai do ar para ser, você não afeta a vida, não afeta nada, né? Porque é uma coisa menor, uma coisa mas continua sendo comparavelmente menor. Parte do fenômeno, continua sendo evidência boa que a gente consegue capturar esse tipo de informação. Ok. Maria do Carmo Franco, da Encruzilhada, tem 66 anos e diz que já faz tempo que sonha quase toda noite que vai a algum lugar, só que não se lembra qual seria esse lugar. Gostaria de saber o que pode significar isso. Ela vai para um lugar e não consegue lembrar. Provavelmente, se tivesse alguém por perto dela e ela relatasse esse sonho logo que acordasse dele, ela conseguiria mais informações para poder relatar. A essa distância a gente não consegue muito determinar, mas se ela relatasse o sonho que ela tem, que é frequente, para alguém que vive com ela, que mora com ela, que tem experiência diária com ela, provavelmente em 2, 3 dias ela conseguiria montar o destino dela. Ok. O Tadeu Godoy, do bairro Aparecido, pergunta se a gente sabe alguma coisa sobre o avião que caiu mais ou menos há 10 anos, aquele da Esquadrilha da Fumaça que você cita. E no mês de setembro eu vou trazer um ufólogo que conseguiu vários documentos militares, viu? Conseguiu documentos militares. Se a gente não for impedido até lá, nós faremos esse programa também aqui no Fronteiras da Ciência em primeira mão para a TV brasileira, tá bom? O Orlando Coelho Filho, da Vila São Jorge, São Vicente, fala assim: Darryl, acordei atrasado para o trabalho. Isso nunca tinha acontecido, porém fui o primeiro a chegar no meu trabalho, pois houve um acidente na estrada e eu, como estava atrasado, resolvi pegar um caminho alternativo. Isso pode ser considerado uma premonição? Pode ser, ou simplesmente a ideia de economizar tempo. A gente caminha numa linha muito tênue, né, de determinar o que é, o que não foi, o que poderia ter sido. Mas claro, pode ter sido. Eu vou por esse caminho porque de repente e acertou. O Felipe Silva, por que a gente, do Embaré, né, Felipe Silva? Porque todas as previsões são desgraças, nunca coisas boas. Aí que tá, isso que é interessante. 80, 85% dos casos de precognição são sempre com desgraça. E eu explico por quê. São as coisas que mais marcam o dia a dia da gente. Coisa banal, coisa leve, ninguém quer nem saber. Igualzinho assistir televisão. A gente quer ver a desgraça. E o fato é, a desgraça é a que mais marca a gente. O ser humano é um animal, é um animal dotado de espírito, de psique, que não estou dizendo de maneira alguma que obtém com isso prazer. O que eu quero dizer nós somos um bicho que é marcado por coisas dramáticas, por tragédias, por coisas que a gente considera ruins. Então, de a gente ter uma precognição que alguém na sua família vai morrer, então será que não é um excelente mecanismo para avisar a gente disso? Portanto, acho que a desgraça anda lado a lado com a precognição, justamente como às vezes até mesmo um grande aviso, um sinaleiro lá na frente: olha, dá para você mexer nisso, não sai lá, não faz isso. Se der para mexer, tudo bem, porque senão é melhor não saber, né? Eu acho. Se der para você mudar,
Tudo bem, senão é melhor não saber. Nós tivemos um caso interessante aqui, nós estamos em cima da hora já, é que esse programa está tão importante, né? E interessante. Nós tivemos um caso aqui na Santa Cecília, que você sabe muito bem, com o nosso amigo Ivan Cheda, diretor da fisioterapia, de uma senhora que entrou, vou contar rapidamente e resumidamente. Ela veio desesperada aqui porque ela teve um sonho em que ela viu um acidente muito feio com ônibus que saíam daqui do Santa Cecília. E ela veio de tarde aqui. De tarde tinha poucas pessoas e tal. E nesse dia, mas não tem ônibus que vai sair daqui. Não tem. Foram pesquisar e viram que era dos alunos da fisioterapia, do curso da Unisanta, que sairiam para um congresso, alguma coisa assim. E sairiam 2 ônibus. E ela conta como foi o sonho e tal. Eu sei que apavorou. O Ivan Cheda veio do Guarujá para cá, ficou sabendo da história, contou para os alunos, olha, uma senhora veio aqui. Aí atrasou o ônibus atrasou, me parece que por 2 horas. E naquela estrada teve um grande acidente feio. E pelo fato dela ter contado, atrasou o ônibus, que os alunos ficaram naquela de vamos, não vamos. Alguns desistiram da viagem, os que foram, mas 2 horas depois. E parece que ela evitou esse acidente com o ônibus, porque pelo cálculo poderia ter acontecido sim com aqueles ônibus. Né? E o Ivan é uma pessoa muito consciente desse tipo de coisa também, né? E como professor na fisioterapia, eu deixo sempre claro que as pessoas devem seguir esse tipo de intuição e respeitar, porque a gente pode tropeçar em cima do nosso destino sem querer. Perfeito. Bom, são tantos fatos, tanta coisa para narrar, tanto telespectador mandou coisa interessante, mas não dá, infelizmente, mas eu peço a todos que tenham alguma coisa para contar, que entre no blog do Daryl e que acompanhe, porque ele coloca matérias interessantíssimas. Então, www.inteligência, põe um D antes do C, inteligência.net, tá bom? E lá você tem um e-mail do Daryl que você pode também se comunicar com ele. Eu vou pedir gentilmente, Daryl, para você sortear aqui 7 papeizinhos. Vou pedir para você embrulhar enquanto eu vou estar dando um aviso aqui. 7 papeizinhos. E